As olheiras são uma característica comum que afetam pessoas de todas as idades. Muita gente se incomoda com elas porque elas podem conferir um aspecto mais cansado ao nosso rosto. No vídeo de hoje, a gente vai entender por que a gente tem olheiras e que tratamentos que a gente pode fazer para melhorá-las. Primeiro, a gente tem que entender quais são as causas que levam à percepção de escurecimento da pele ao redor dos olhos. São 3 as causas principais que podem estar presentes isoladamente ou em conjunto. A primeira delas é a deposição de melanina nessa pele, que confere um verdadeiro pigmento escurecido na pele da região. Essa pigmentação pode ser uma característica própria da pessoa, da genética dela, mas também pode ser piorada por exemplo, alergias e irritações sucessivas no local, que levam ao que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, piorando esse escurecimento. A segunda causa é quando a gente consegue visualizar por transparência da pele os vasos que ficam abaixo dela. Como esses vasos são mais escuros, dão essa percepção de escurecimento. Esse fator é comum em todas as pessoas, mas é mais comum em quem tem a pele relativamente mais clara. A terceira causa é quando existe uma profundidade na região. Quando isso acontece, pode causar como se fosse uma sombra ao redor dos olhos, que acaba parecendo então que o local é mais escurecido naturalmente. A própria genética da pessoa pode fazer com que essa região seja naturalmente mais funda, só que isso pode se acentuar com alguns hábitos de vida, por exemplo, falta de sono, estresse, fumar e consumo de álcool. Além disso, conforme a gente vai envelhecendo, alguns sulcos naturais do nosso rosto vão se aprofundando, fazendo também com que as olheiras se acentuem. Os principais desses sulcos são o sulco malar e o sulco nasojugal. Com o passar dos anos também, algumas bolsas de gordura que estão na pele abaixo dos olhos podem ir se acentuando. Todos nós temos um compartimento de gordura que fica debaixo do músculo que protege os olhos. Só que com os anos, essa gordura pode ir saltando para fora. Com isso, cria um aspecto levantado e inchado na região, piorando as olheiras. Então, quais tratamentos que eu posso fazer para melhorar as olheiras? Isso vai depender de quais daquelas causas que estão presentes, pois cada uma delas vai ter um tratamento diferente. Muitas vezes, a gente não consegue eliminar a olheira por completo, mas a gente pode sim melhorar bastante seu aspecto. Quando o componente principal da olheira é aquela deposição de pigmento por causa da melanina, a gente pode usar despigmentantes tópicos em casa ou fazer alguns procedimentos no consultório, como peelings, laser e luz intensa pulsada. Os lasers e a luz intensa pulsada também podem ajudar quando o componente principal é o aparecimento dos vasos sanguíneos por transparência da pele. Quando a olheira ocorre por causa daquela profundidade natural ou pelos sulcos que vão piorando conforme a idade, daí a gente indica o preenchimento com ácido hialurônico, que vai suavizar aquela profundidade, então melhorando aquele efeito de sombra que acontece. Já quando existem aquelas bolsinhas de gordura, muitas vezes o tratamento vai ser a cirurgia, que é a blefaroplastia inferior. Nessa cirurgia, o médico vai tirar o excesso daquelas bolsinhas de gordura e muitas vezes também já vai tirar um pouco da pele do local para melhorar a flacidez que também ocorre com a idade. E você, tem olheiras? Se incomoda com elas? Eu, por exemplo, tenho um pouco de olheiras que eram pela visualização dos vasos por transparência e também por uma profundidade natural da região. Em relação aos vasos, eu já consegui tratar com laser e quanto à profundidade, eu teria indicação de preenchimento com ácido hialurônico. Talvez eu faça algum dia, mas que no momento não me incomoda o suficiente e eu acabo disfarçando elas com maquiagem. E vocês, têm olheiras? Se incomodam com ela? Você que se incomoda, usando maquiagem já consegue ficar satisfeito ou tem vontade de fazer algum tratamento? Pode contar pra mim aqui nos comentários.